Vou conversar hoje com a doutora Letícia, que é especialista na área de harmonização orofacial, e ela vai vir aqui compartilhar a trajetória dela de crescimento no consultório. Doutora Letícia é lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua na área da harmonização orofacial. A Letícia atualmente está no meu programa de mentoria, da mentoria Doctor to Doctor, e ela tem, assim, impressionado a mim e também todos os outros mentores da mentoria com a dedicação, né? Tem executado, não tem sido um milagre os avanços que tu tem alcançado no teu consultório. Então, Leo, eu gostaria de pedir que você começasse compartilhando com os colegas um pouquinho da tua história. A gente já conversou previamente e tu compartilhou um pouquinho comigo. Claro que fica à vontade para contar o que você se sente à vontade de contar, mas a tua trajetória é muito bacana, a tua mudança de mentalidade, de perspectiva. Eu acho que isso vai inspirar e vai mostrar para os colegas que quando a gente persiste, o resultado vem. Então, se tu puder compartilhar um pouquinho de como que tu me conheceu e como que você estava naquela fase da tua vida. Sim, assim, ó, não, compartilho com prazer, porque eu acho que a gente passa por isso na vida, né? Eu tenho vários colegas que passam por momentos difíceis, que estão passando, que eu sei que estão passando por momentos difíceis. Principalmente eu sou formada em 93, né? Então, de uma época onde a gente não falava, a indicação, ela era uma indicação boca a boca. Né? E a gente é do tempo, eu sou do tempo que o fato de tu fazer a faculdade de odontologia já te garantia que tu ia ter um futuro brilhante, uma carreira, se fosse um bom dentista, uma carreira promissora. Aí depois eu fiz essa especialização em ortodontia, que, nossa, então, né, era aquela que ia te trazer o que tu que precisava, queria para a vida, né? E por um período foi assim, né? Tal coisa, a gente começa devagar, depois a gente vai, alcança uma estabilidade. E aí, Karina, foi mais ou menos. E eu trabalhava com ortodontia, só com ortodontia. E a ortodontia, ela passou por várias transformações, né? Nesse meio tempo, vieram as clínicas populares, muita gente entrou no mercado. Então, teve tudo isso e chegou num momento, acho que foi em 2016, que eu comecei, eu estava super bem, comecei a dar alta para vários pacientes, só que os pacientes não entravam mais. E aquilo começa a dar um desespero, né? Porque a gente vive daquela mensalidade, e ao mesmo tempo eu via o pessoal no meu entorno cobrando a metade do preço que eu cobrava, e eu não queria, tipo assim, não via a maneira de fazer isso, né, dentro da minha estrutura, tudo. E aí a coisa começou a ficar bem complicada, né? E daí começou a ficar complicada. E teve uma época que ela ficou complicada mesmo, aquela coisa assim de eu não dormir de noite, sabe? Eu começar a ficar com dívida, sabe? Ter que segurar uma conta para pagar outra. E aí eu sei que nessa época uma amiga minha, uma colega minha, que até foi comigo na imersão agora, ela disse assim, ai, segue aquela Karina, você me passou. E daí eu comecei a seguir, e eu tinha muita restrição à questão de venda, sabe? De Resistência. uma resistência, exato. Eu tinha resistência à coisa de fazer propaganda, sabe? Eu dizia, eu comentava, eu digo assim, eu sou do tempo do estudo, eu dizia. Eu sou do tempo que se estudava, né? Que tu tinha que. Então, tipo assim, isso não é para mim. E aí, então, aí naquilo ali eu comecei a te ouvir, a ouvir o conteúdo, tipo que nem o conteúdo que tu está entregando agora, né? Esse conteúdo que é o conteúdo gratuito do dia a dia. E aí, eu estava, ao mesmo tempo, eu estava começando na harmonização, fazendo alguns cursos. E eu olhei assim e disse, não, eu vou começar a fazer o que ela está dizendo. Daí eu fiz no Instagram, até então eu tinha um Instagram, fiz um outro. E aí comecei com algumas postagens. E daí, até que então, eu postei meu primeiro vídeo naquela época. Quando Que que hoje foi em isso, dia... Lê? Qual foi o ano, mais ou menos, disso? Isso foi, acho que foi em 2018. Nossa, Foi, acho faz que bastante.
tempo, Não, então, já. 2019, 2019. Que É, eu, mesmo que assim, eu... 2019 Oi? já é bastante. 2019 já é bastante tempo também, já que tu tá acompanhando, né, o conteúdo e tudo Sim, mais. sim. Aí eu postei meu primeiro vídeo, que até eu mostrei para os colegas lá, bem assim, mas bem ruim mesmo, meu. Daí eu pensei assim, que tu tinha uma coisa que tu dizia lá, feito é melhor que perfeito. Eu digo, ah, vai esse mesmo, né? Eu digo, não tem... E foi muito legal, né? Porque eu digo, por pior que fosse, os amigos, as pessoas compartilharam, acharam aquilo legal. E o segundo vídeo, que daí já era de sobre a harmonização, ele já foi melhor. E aí que eu vi, assim, ó, tinha muita gente que não sabia nem o que me conhecia, não sabia nem o que eu fazia. Não sabia É. nem que eram amigos meus. Nossa, tu faz botox? Nossa, que legal fazer botox aí contigo. Nossa, tu faz preenchimento. E nisso aí, a partir dessas a minha situação começou a melhorar. Aham. E aí, até que veio a pandemia. E aí, na pandemia, quando teve aquela coisa de fechar tudo, aí eu pensei assim, não, é agora que eu vou comprar o dentista Além do Monte. Era o meu Eu disse, primeiro curso, né? agora eu vou ter tempo, então eu vou estudar, vou ver. E aí eu comprei, e aí eu te confesso que eu não fiz todo na época. Eu fui lá porque assim, quer saber como é que está a história do marketing. E aí eu fui, e aí, de novo, eu tive bastante sucesso, assim. E aí, naquele primeiro ano da pandemia, foi o meu melhor ano que eu tinha tido até então, em termos de trabalho. Eu E trabalhei aí tu já muito, estava trabalhando só na área da harmonização orofacial, mais focada nessa área? mais na harmonização. E aí, o que acontece? E o meu Instagram todo, ele é dedicado, eu só falo de harmonização. Era bacana de você comentar isso, porque é importante eu ressaltar que tu atuava numa área, na área da odontologia, para os colegas que não são da área da odontologia, tu atuava numa área que é aquela área que trabalha com aparelhos dentários, né, que é a ortodontia. E aí você começou a fazer curso na área de harmonização, é quase uma transição, assim, não vou dizer que uma transição de carreira, porque tu está dentro do consultório, tu ainda atua na área da saúde, estética, mas Mas é muito diferente. É não muito deixa de diferente. ser, exatamente. Né? Então, assim, é uma mudança grande, é uma mudança grande de posicionamento, é uma mudança grande de público-alvo também, de comunicação. Então, além de ter que aprender uma técnica nova, né, de se sentir segura de novo naquilo, começar a vender aquilo, vem a parte de fato de se posicionar no mercado. E aí tu começou então a usar o Instagram. E aí seria legal tu compartilhar assim um pouco nessa primeira fase tua mergulhando nessas estratégias de marketing, que foi na época de curso online ali comigo. Quais foram os primeiros desafios que tu teve que foi mais difícil, né, nesse começar? Porque tem muitos colegas que estão começando agora a querer produzir conteúdo, sabe? Então, o que foi mais difícil que lá naquela época tu teve que vencer? Que tu, de repente, poderia compartilhar com eles? O que foi mais difícil para ti? Olha, assim, para mim, o mais difícil foi aquela coisa no início de me olhar no vídeo e me gostar e ter coragem de postar aquilo. E às vezes eu tento repetir várias vezes, porque tu olha assim, parece que não tá legal, então tu repete. Só que chega uma hora que tu chega à conclusão que tu vai ter que postar daquele jeito mesmo, né? Que tu vai ter que deixar de lado aquela coisa da tua vaidade, sabe? E tu vai ter que colocar, mesmo que tu não esteja te achando tão bem, mesmo que tu. Eu falo muito acne, eu tô falando assim, então, nossa, meus primeiros vídeos, né? E eu olhava de meu Deus, eu gravava, digo, eu fiz de novo, eu fiz de novo, eu fiz de novo, eu digo, agora vai ter que ser assim, sabe? Então, nesse início, era essa coisa de me desapegar da minha imagem, sabe? Nossa. De ter esse desapego e botar a cara ali, né? E a outro desafio que eu tinha era a frequência, que eu não tinha uma organização para isso, né?
Porque hoje em dia, eu vejo assim, hoje em dia, para mim, isso aí é. Eu tenho um tempo que eu tiro para isso. Uhum. Só para Né? É que eu produzir não o tenho conteúdo. muita pessoa para produzir conteúdo. Né? Uhum. Tipo assim, é um tempo que eu tiro para me dedicar ao Instagram. Nem, além da produção de conteúdo, eu respondo, tipo assim, cada seguidor que entra, eu mando mensagem de boas-vindas, aí se ele responde, eu respondo de novo. Então, eu sou aquela pessoa que eu fico muito. Agora eu tenho uma pessoa me ajudando, que já melhorou muito, por muito tempo eu fiz isso sozinha, né? Então, eu sou aquela pessoa que tu me olha assim, eu sou aquela pessoa que está sempre no telefone, Ah, né? sim. Bom, já vamos entrar mais em detalhes nisso, mas antes desses detalhes de estratégia mesmo, eu acho que o que tu falou é tão importante dessa parte de quando a gente está começando a produzir conteúdo, e eu passei por isso também, quando eu comecei a produzir conteúdo em 2015 para o meu consultório, eu também comecei a fazer o antes feito do que perfeito, né? De a gente olhar para nossa imagem e aí a gente não gosta do nosso tom de voz no vídeo, a gente começa a notar os nossos vícios de linguagem, a gente começa a notar os nossos defeitos. Então, assim, antes de eu começar a fazer vídeo também, Lê, eu não tinha coisas da minha imagem que eu não tava não me incomodavam tanto antes, Uhum. porque a gente não passa o dia na frente de um espelho, né? Só Exato. que quando a gente começa a fazer vídeo, tu começa a se ver muito. Então, inclusive, eu vejo, pelo menos para mim, eu tenho notado que no teu discurso isso também foi dessa forma para você. Ao invés de eu me tornar mais refém da minha imagem, para mim foi o contrário. E eu acho que para você também. Eu tive que me desapegar. Realmente, eu não vou ser É perfeita, né? verdade. Eu tenho aqui os meus defeitos, as ruguinhas e tal. E é isso, né? E é E, isso. e eu vou te dizer, E e hoje, e eu até estava falando como contei isso para o João Romeu numa reunião. Gente, e hoje, assim, ó, eu falo de beleza, eu falo de sim. estética. Eu tenho 51 anos, você não sou nenhuma guria, sabe? Eu tenho os meus defeitos. E eu recebo críticas, assim, sabe? As pessoas assim, olha, vai olhar para ti primeiro, antes de querer mexer nos outros. Tem mesmo. E a gente tem que desapegar disso aí. É, e Né? tem mesmo. A gente isso aí já é um sinal de sucesso. Sim, assim, é um processo de amadurecimento, né? Então, fazer o vídeo, produzir conteúdo, é quase entrar num treinamento de coaching de autoconhecimento, porque se você não desapegar, isso aqui vai ser muito sofrido. Tu É, vai sofrer muito nesse processo. Então, tem que primeira vez que eu desapegar. recebi um comentário desse, eu quase caí dura para trás. Eu fiquei em choque, assim. Ai, que falta de coração, assim, que coração, que coisa, tipo assim, que falta É, de empatia. Ai, daí depois, assim, digo, é isso aí. Eu tava aí pra é. isso, né? E a hora que começa a vir o resultado, então aí é mesmo que você não liga mesmo, né? Quando começa a vir o Exatamente. resultado, quando o teu negócio começa a crescer, aí você não vai ligar mesmo. Mas nesse começo, esse desapegar de não ser perfeito, esses dias eu recebi um direct de um doutor falando para mim que ele queria produzir o conteúdo, compartilhar o conhecimento dele, mas ele tinha muito receio da opinião de outros profissionais da saúde. Não eram nem assim de receber uma crítica de um paciente ou de uma pessoa leiga, mas de outros profissionais da saúde de vir corrigir. Ah, porque agora já saiu artigo científico comprovando que isso não é mais desse jeito, né? Ah, porque essa técnica está em desuso, sei lá, qualquer coisa. Então, E, esse trava demais. E e tem fica uma naquela coisa do outra. perfeccionismo, e perfeccionismo não é qualidade, perfeccionismo é defeito. Então, eu acho que a gente bater nessa tecla é importante, principalmente para quem tá nesse começo dessa jornada de produzir conteúdo, sabe, Lê? Porque eu passei por isso, tu passou por isso, e eu vejo que a gente acabou encarando de uma forma muito parecida, Eu de vejo que tem uma desapegar. outra coisa que também eu percebi, tipo assim, que eu não sou tão importante assim, sabe? Eu É, não tô com essa visibilidade toda. Então, assim, é exatamente isso, a gente achar que os colegas vão parar para ficar olhando o que a gente está dizendo, para depois dizer que a gente está certo, errado, não sei o quê. Isso é você, quase ninguém, sim. entendeu? E se achar também não vai, essas pessoas não perdem tempo com isso, né? Quem interage contigo é quem está interessado naquilo que tu está dizendo.
Exatamente. Não, É, eu exatamente. tô te falando que não é às vezes para um colega que tu tá falando para um paciente, né? É. Então não vai agradar todo mundo, né? Mas tem aqueles que são os teus que tu vai agradar. Sim, é até um alerta para quem é muito travado, para quem trava muito na hora de produzir o conteúdo, porque quer que seja perfeito demais, encare isso como um alerta. Porque não é normal você ter tanto medo e tanta trava. Assim, é normal a gente ter uma vergonha, a gente ficar inseguro no começo, não gostar tanto, é normal, mas a ponto de eu nunca conseguir colocar isso em prática, então é porque realmente você tem que olhar para si, né? Olhar para dentro. Por que tanta insegurança assim de expor o meu Hum, conhecimento e a minha imagem, né? sim. Então tem algo mais profundo. Mas até em certo nível natural a gente ter uma preocupação. É, claro, também seria hipocrisia a gente dizer assim, eu não me importo absolutamente em nada com a opinião do outro. Claro. Seria até, nossa, eu acho que até para certo ponto a gente tem que se preocupar, mas é isso. E aí, assim, eu acho que a partir daí tu começou a produzir teu conteúdo, tu começou a já ter, colher os primeiros frutos. E aí eu gostaria de Exato. entender o que te moveu a querer entrar num programa, por exemplo, como uma mentoria, que é um programa ali que seria mais avançado, que tem um Hum, acompanhamento mais de perto. O que você notou de diferente que você ainda não fazia? Você estava fazendo teu marketing no Instagram, mas ao hum. entrar na mentoria, de repente você começou a notar coisas que você não fazia, necessidade de mudanças. Como é que foi essa transição e faz pouco tempo, né? Você faz aproximadamente 3 meses que você entrou no programa, mas você já mudou muito. Então, compartilha um pouco Muito. com a gente. Então, assim, algumas coisas, né? Então, assim, outra coisa que eu não vou ter vergonha de dizer agora, né? É sobre o meu nível de amadorismo como empresária, né? Você diz assim, eu sou excelente dentista, técnica lá, mas o resto, tipo assim, eu sabia que eu não sabia nada, né? Mal sabia saber quanto é que entrava e quanto é que saía, sabe? E mais ou menos calcular, que hoje em dia eu já vi que não sabia, calcular meu custo, que eu achava que eu sabia, agora eu vi que era diferente do que eu imaginava, né? Então eu tava com essa sensação de que eu podia, primeiro, que eu podia fazer muito mais, que eu podia, eu sempre tive uma sensação assim, ó, que o meu potencial era muito maior do que aquilo que eu conseguia alcançar por alguma, tipo, por não saber, por ter dificuldades, porque eu tenho muita dificuldade nessa área de gestão. Tenho, é uma Uhum. dificuldade minha, dificuldade com tabela, sabe? Tipo assim, olhar uma tabela para mim já é uma coisa assim que já me deixava meio Já dá uma tonta, travada, né? já me era uma coisa que me travava, né? Eu digo assim, não, eu preciso aprender, né? Um dia eu tive uma conversa com uma amiga minha, que é muito minha amiga, que ela tem uma, uma clínica, uma rede de clínicas bem grande. E eu sempre gostei de conversar sobre negócio, e ela começou a me dizer das coisas que ela fazia, não, porque aí a minha vendedora, aí eu recebo lead, daí aquele lead, ele conversa, ele não converte, ele não sei o que, eu digo, oi? Eu digo, como assim? Sabe? Como assim quer dizer, então, que a pessoa chega no teu Instagram e essa pessoa... Mas como é que tu vai saber se tu vai ter que falar com ela depois? Quando é que tu vai falar com ela? Ela me falando aquilo como se fosse uma coisa mais óbvia do mundo e para mim... Eu digo, não. Eu digo, eu vou ter que aprender. Eu digo, eu quero aprender tudo isso. E, por outro lado, na questão do marketing também, eu já sabia que aquilo que eu tinha aprendido lá atrás já tinha mudado. E eu Uhum. pensei assim, deve ter muita coisa nova, sabe? Muita técnica nova. Eu disse, assim, pessoa do tempo lá atrás, meu tempo lá atrás era aquele que tu seguia no Instagram para a pessoa te seguir de volta. É. Né? E, tipo assim, e Uhum. daí eu sabia, gente, isso aí não adianta mais. Então, como é que eu vou fazer as pessoas me seguirem? Como é que eu vou fazer as pessoas me conhecerem se aquilo que eu sabia já não serve mais, né? O conhecimento que eu tinha. E daí a referência que eu sempre tive nessa área é tu. E aí eu conversando também com uma paciente minha colega, ela me comentou, a Meli, ela me comentou que estava na mentoria. Eu digo Ah, assim, ah, não, Meli. exato. Eu falei, ah, mas eu quero entrar. Ela me comentou.
aquilo, eu queria marcar um horário para ela, assim, eu não posso tal dia porque eu tenho um disparo em massa. Eu, oi? Eu digo, o que é isso? Então, Não, A mas Meli o que foi a que culpada, eu não sabia que a Meli era a culpada daí, né? ela começou a me explicar, eu digo, ai, que máximo isso, eu digo, eu quero fazer isso também. E aí, então, eu resolvi entrar, e aí que eu fui cair na mentoria, graças a Deus. Ah, que legal. E para quem não sabe, a Meli, até a gente já fez live com a Meli aqui, também é uma doutora que está na mentoria Doctor to Doctor, também tem passado por uma transformação, assim, de amadurecimento como empresária, pegar as rédeas da gestão, muito bacana a história da Meli, tá no nosso feed. Mas e aí, então, assim, da tua história em particular, o que é muito bacana, eu comentei contigo, é que você foi subindo os degraus, né? Você foi aumentando o teu faturamento mês a mês, porque tu foi aplicando a estratégia, tu dominou a estratégia. Então não foi assim uma sorte, tu dominou essa estratégia, tu pegou uma estratégia do que a gente ensina e tu masterizou aquilo. Então, uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é um dos pilares mais importantes para um aluno, para um doutor ter resultado no curso, na mentoria, é ter a confiança na orientação que a gente dá. Então, assim, eu entendo que você confiou na nossa orientação, Exato. faz essa estratégia está dando certo. Você pegou aquilo, masterizou e continuou aplicando, não desistiu, fez melhorias, né? Enfim, foi executando aquilo e isso foi te trazendo esse resultado. Então, é muito bacana de notar o teu crescimento em degraus mês a mês. E para quem não sabe, então, a Letícia ela já é aí uma doutora de 6 dígitos, né? Então, ou seja, 6 dígitos chegou, bateu na porta, e isso é uma conquista que tem que ser comemorada, porque eu passei por isso, quando eu conquistei meus primeiros 6 dígitos, eu comemorei, eu fiquei feliz. Não é que a gente, pronto, acabou, é só o começo da jornada. É só o começo do amadurecimento e profissionalismo que tem que trazer agora para a gestão. Só que tu tem uma peculiaridade que é muito interessante, né, Lê? Tu conquistou tudo isso e você aluga o teu consultório numa clínica, né? Em 2 clínicas diferentes. Exato. Isso foi outra coisa que eu achei, tipo assim, que foi que é aquilo que eu te conversei, foi na última conversa, que também deu uma mudada na minha mentalidade, assim, né? Porque o que que acontece? Quando eu entrei na mentoria, eu resolvi entrar, e aí eu ia viajar, e aí eu digo assim, quando eu voltar de viagem eu entro. Só que nesse meio tempo, eu tenho consultório já há muitos anos, num extremo da cidade, que é tipo assim, mais cidadezinha do interior, que é a Zona Sul. E aí eu sempre digo assim, eu quero ir lá onde está todo mundo, sabe? Onde está o povo, tipo assim, que paga, sabe? Que vai consumir. Só que o que que acontece? Só que lá na Zona Sul todo mundo me conhece, né? Meus filhos estudam lá no colégio, vão na academia, mas... E agora eu estou aqui no outro consultório, esse que eu alugo. E eu digo, e aqui ninguém me conhecia. E eu tinha, assim, uns 2, 3 pacientes, eu acho, assim, mais frequentes que saíam daqui e iam lá, que era aqui. E alguns outros, assim, aqueles que apareciam, iam lá, e de vez em quando, porque é longe mesmo, né? Hoje, por exemplo, eu levei mais de 1 hora, porque função muita chuva e coisa. E aí eu digo assim, então eu vou entrar na mentoria, vou fazer isso, vou alugar, deve ser, vou alugar um dia nessa clínica, né, numa sala, um dia por semana, e vou entrar na mentoria para meu objetivo era, meu primeiro objetivo era conseguir paciente para trabalhar aqui, do zero, assim, do nada, né? Então eu digo assim, vamos lá então, né? Daí eu aluguei e aí comecei a. Eu digo assim, como é que eu vou conseguir? Eu digo, eu acho. Então, assim, eu olhei tudo, eu digo assim, eu vou nessa estratégia aqui que é a estratégia dos seguidores. E aí, e daí eu escolhi um dia, né? Eu vi exatamente como é que era. Eu gravei os vídeos, tudo que eu ia fazer, e escolhi um dia, foi um sábado, início de julho, e eu disse assim, agora então eu vou começar botar minha estratégia em prática. E daí, naquele dia, eu comecei a colocar a estratégia em prática. E, Karina, eu não vou saber te dizer assim, mas eu acho que um mês depois eu já estava com o meu turno completo.
de sim. pacientes agendados. Claro, aqueles não faltavam, outros não. Tinha dias que eu vinha aqui, as pessoas todas desmarcavam, né? E aí, no início, lá. Mas hoje, por exemplo, eu já aluguei um segundo dia. Uhum. Isso Aumentou em já. julho, agosto, setembro, em 4 meses, né? Uhum. Então, é aquilo que eu te falei aquele dia, assim, eu digo assim, ai, mas que eu vou trabalhar em São Paulo. Foi muito bacana isso que tu, quando a gente teve essa conversa, a gente fez uma consultoria da mentoria e eu tava parabenizando, né? Tava te parabenizando pelo resultado e como tu tem sido bem executora, né? É o perfil treinável. O que é o perfil treinável? É aquela pessoa que a gente fala como tu vai fazer isso, e vai lá e faz. Tu não tenta Essa, adaptar, tu não fala assim, ah, mas é que no meu caso, não, tu vai fazer. Eu tenho esse perfil assim também, é tipo aquele aluno CDF. Então tá, se é pra fazer assim, eu vou fazer assim. Eu não vou tentar mudar ou adaptar para minha realidade. A gente muda depois, né? Depois que entende a estratégia, a gente pode ir melhorando, adaptando. E aí você me falou assim, como tu estava feliz, eu acho legal tu compartilhar isso, quanto ter o resultado financeiro, ele é um resultado, não é o todo, mas ele é muito importante, porque ele nos traz empoderamento. A gente acredita, não é? uhum, Então era isso que tu estava exato. compartilhando comigo, assim, que tu voltou a acreditar, que tu voltou a sonhar mais alto, a vislumbrar voos mais altos, né? Isso é muito legal. Exatamente, me senti muito mais capaz, sabe? A impressão que eu tenho, assim, que agora, por exemplo, se eu resolver fazer alguma outra, tipo assim, agora eu vou, ai, vou montar outro consultório lá, eu sei o caminho, Isso. sabe? Que eu Uhum. vou fazer, porque é aquela coisa que a gente conversou também, que eu digo assim, eu digo pô, né, se algumas pessoas conseguem, né, eu digo, como é que ele chegou lá? Eu digo, algum caminho tem que ter para ter chegado lá, né? É. Não é sorte, né? A gente sabe, quem trabalha sabe que não é sorte, né? Que a Uhum. gente tem estratégia, tem muito trabalho, óbvio, tem pessoas, eu sei assim, ó, tem pessoas que são muito mais dedicadas do que eu, e aí eu penso, ok, né? O cara trabalha muito mais, trabalha final de semana, faz, é maravilhoso em gestão, tudo é normal que ele vai ter mais resultados, né? Pelo menos até que eu consiga chegar, trabalhar e chegar, aprender tudo, chegar naquele nível, né? Mas a gente segue, né? E eu acho que é justamente isso. Tu tendo o caminho, alguém, é que às vezes tu precisa de alguém que te mostre o caminho. Porque é Uhum. difícil tu trilhar esse caminho sozinho, né? Tu tatear isso. Hoje em dia eu vejo assim, óbvio, eu não teria como, não teria conseguido, sabe? Sem alguém para me dizer como é que era. Não, isso eu também acredito nisso, que é a ambientação. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter ambiente, e a gente precisa. E eu acredito muito que a gente tem que ter um mentor, um professor, alguém que vai olhar para o nosso caso específico e vai dizer, olha, eu acredito que agora o teu passo, ou o teu ponto fraco é esse, o teu ponto forte é aquele, faz isso. O ambiente também é estar com outras pessoas que estão focadas, que estão com a mesma mentalidade alinhada, que vão te puxar para cima, que não vão ser âncora, né? E nem sempre a gente vai ter isso dentro de casa, nem Exato. sempre a gente vai ter isso dentro do próprio consultório. Então, buscar um programa assim é bacana por causa disso. E Lê, então compartilha um pouco do que tu tem feito, assim. O teu resultado tem vindo muito por causa do marketing. E claro que tu não fechou os olhos para a gestão, você está organizando a tua casa de gestão também. Tô Foi muito aprendendo bacana quando a gente. muito, né? Isso também. Isso aí. Uma outra coisa, assim, quando eu comecei a mentoria, na verdade, aquilo para mim, assim, é um mundo que se abriu. E realmente, é um mundo. Porque aí tu tem toda a parte de gestão, tu tem toda a parte de vendas, que eu não sabia nem que mais ou menos que isso existia, que isso era possível, né? Não, eu digo, eu sou dentista lá da faculdade, lá de. Então, além do marketing, então, meu Deus, é muita coisa, muita. Aí eu digo assim, não, eu digo, calma e vamos por partes, sabe? Vamos, por onde é, eu pensei assim, por onde é que eu vou começar? Apesar de eu ter olhado tudo, eu digo assim, onde é que eu vou começar a executar
para não me perder, não. Não, isso é importante, isso é importante, é. E aí foi que eu disse assim, não, eu vou focar no marketing, né? Vou focar nessa estratégia e aí as outras coisas eu vou fazendo elas irem se encaixando, né? Isso. Então, tu quer que, falar a respeito da estratégia que eu estou fazendo? Isso tu me perguntou? Eu gostaria que compartilhasse um pouco, porque assim, tem muitas estratégias que podem dar certo no Instagram, né? O que você Uhum. está fazendo é uma, tem Sim. outras maneiras, tem outros meios que podem dar certo também. Mas uma coisa que faz você dar muito certo é que é o teu engajamento e a tua rapidez em estar ali, ó, falando com as pessoas. Uhum. Eu acho que isso foi e tem sido um diferencial para você ter tido esse resultado rápido, porque é um resultado rápido, 3 meses, você ter alcançado aí os 6 dígitos foi rápido. Então, mas analisando o que você fez, na minha percepção foi, claro, tu pegou uma estratégia que foi comprovada, dá resultado, mas você colocou essa intencionalidade, e você intensificou muito essa Uhum. resposta rápida de estar ali nas respostas no direct, no comentário, no WhatsApp. Então, conta um pouco pra gente, assim, como que é essa tua dinâmica, e agora tu trouxe mais uma pessoa para te ajudar, mas então conta como é que era, assim, antes de ter essa pessoa, e agora como é que tá sendo com essa Uhum. pessoa te ajudando. Sim, porque o que que acontece? Tá, eu fazia postagem todo o dia, né? E aí sempre vem aquela alguma pergunta, né? Primeiro, no início, eu respondia, as pessoas olhavam meus vídeos, que eu posto Reels todos os dias. Eu tenho uma rotina, tá? Dentro do meu feed do Instagram, que todos os dias eu faço uma postagem de uma publicação ali e um vídeo e um Reels. Todos os dias eu faço isso. E aí, a partir dessa, eu acho, dessa minha frequência, né? E ao mesmo tempo eu fazer um impulsionamento disso, aí começaram a chegar seguidores e as pessoas começaram a perguntar. E aí aquela coisa, a pessoa perguntava e eu estava sempre ali olhando para o assim, me perguntou, eu já vou responder. Então eu estava sempre, e aí as pessoas perguntam muito preço, né? E daí eu digo assim, tá, mas eu não posso dizer o preço. Aí eu digo assim, eu vou ter que conversar com essa pessoa. Só que no início é muito difícil ter vontade de dizer assim, tá, toma aqui esse preço, sabe? É isso que tu quer saber. E aí tu começar a conduzir aquela pessoa para a conversa, sabe? Tu puxar um assunto. Aí aquilo ali foi uma coisa que eu fui crescendo naquilo, né? Porque eu digo assim, não, ela está me perguntando, mas eu vou perguntar outra coisa, né? Já que ela está me perguntando o preço, não Por vou que que dizer o você está preço, acho interessada nesse tratamento, né? que Por que que você está é precisando? exato, sabe? Vou puxando ela na conversa até lá embaixo para a gente ver onde é que isso vai dar. E fazendo isso, a gente vai começando a pegar Nossa, uma muito. um traquejo, aí começou a ficar mais fácil para mim, sabe? Aquela coisa que você me pergunta uma coisa, eu já faço uma pergunta de volta, daí aquilo ali, daí daqui a pouco a gente já está conversando, e daqui a pouco eu já estou convidando, porque daí eu convido para avaliação. Isso. Que era uma coisa que para mim antes era impensável, né? Como assim? Ela ele Aham. me querendo, não era eu que tinha aqui. Então eu disse assim, Mas não, sabe que esse processo todo, só para o pessoal que está assistindo entender qual que é a estratégia assim que a gente pensa. O que mais acontece hoje é o quê? Vou contratar uma agência de marketing, a agência de marketing vai começar a fazer anúncio para levar para o meu WhatsApp, né? Que é clique aqui, a gente consulta e aí a pessoa vai para o WhatsApp. Só que o que tem acontecido? Muitas queixas. A pessoa chega no WhatsApp, são só curiosos, muito descompromissados, né? Não comparecem à consulta. Então, o que tu tem feito é um processo diferente. Tu tem desenvolvido relacionamento, produzido conteúdo. Então, a pessoa vem por um conteúdo, ela não veio para uma chamada tua assim, agende sua consulta agora. Clique aqui para saber mais, né? A pessoa veio pelo conteúdo. Então, dá um pouco mais de trabalho, porém, a hora que a pessoa quer agendar, ela tá mais engajada do que aquele que veio pelo aquele tipo de anúncio, que é clique aqui, agende sua consulta, né? Então, exatamente.
E eu lembro que tu comentou, a gente teve um encontro em grupo da mentoria e tava, acho que era a Tati que estava falando, que ela também conversa muito pelo direct com os seguidores dela para converter em agendamento, mas que ela tinha notado que a maioria das pessoas respondiam às 5 horas da manhã. E aí tu, acho que tu Então, comentou que no teu caso também, né? Então, e aí, tá também, respondendo ainda as pessoas às 5 às horas da vezes eu manhã? acordo de manhã, assim, 4h30, digo, ah, tá, então eu vou lá. E aí eu começo a fazer aquela interação, às vezes, tipo assim, até umas 6 e pouco. Aí a minha assistente lá diz pra ela, olha, já respondi para os pacientes que até para os seguidores até às 6 da manhã, tá? Agora tu segue, vai aí. Gente, assim, é claro que isso não é sustentável a longo prazo. Eu não, nem estou. Olha, não fui eu que orientei, tá? Tem que responder as pessoas 4 horas da manhã. Mas, enquanto. Daqui a pouco o povo tá achando ó, que a estratégia da Karina é mandar os alunos responder 4 horas da Não, manhã. não, essa é coisa minha. Mas, assim, mas ao mesmo tempo, eu preciso ressaltar que olha o teu engajamento, né? Olha o teu. Quanto isso está sendo prioridade. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ter mais sucesso, todo mundo quer ter um negócio de destaque, todo mundo, tá? Eu acho que não vai ter pessoa que eu pergunte e fala, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ter mais sucesso, a pessoa vai falar assim, não quero. Eu acho que todo mundo aqui quer chegar num próximo nível, quer estar sempre crescendo. Mas nem todo mundo tem isso como prioridade. E aí vem a diferença do que é ambição e prioridade. Todo mundo tem ambição, Uhum. mas nem todo mundo tem prioridade. Ou seja, se uma pessoa, se eu vejo uma doutora que já, né, já tem filhos, anos de carreira, muita experiência, e fala assim: eu acordo às vezes 4h30 da manhã e aproveito para responder as pessoas que estão interessadas no WhatsApp. Eu poderia fazer uma meditação, ler um livro, tomar um café, acordar com calma, mas não, eu estou focada porque eu quero alavancar o meu negócio e isso é uma prioridade para mim. Então, você tem essa prioridade e não só essa ambição. E para mim, Sim. na mentoria, é muito claro. Às vezes entram doutores na mentoria que têm a ambição. Mas a hora que a gente começa a notar o comportamento, é uma ambição, não, ainda não é uma prioridade, porque sempre tem alguma coisa na frente. Né? Sempre tem alguma coisa, Ah, mas eu não fiz isso ainda por causa daquilo, uhum. entende? Então, Sim, sim, no teu caso, é claro que isso é uma prioridade para você, tá sim, muito claro para mim, né? sim, exato. Tipo assim, Então, eu me propus a isso, entendeu? Tanto aquela coisa da postagem diária, e já aconteceu assim, às vezes, mas aquela coisa assim da pessoa meio obsessiva, assim. Às vezes passa de, meu Deus, é 10h30 da noite, eu não postei. Ah, mas azar. É o que eu vou postar agora porque eu me propus que eu vou postar todos os dias e vai morar. E o mais engraçado é que às vezes posto um horário assim e a coisa vai, e dá sabe? resultado, né? As pessoas acho que ficam de noite ali, mais do que durante o dia. E, e assim, mais uma vez, aquela frase que eu falei é: tem mais sucesso quem tem mais vontade. É Uhum. isso. Quem tem mais Exato. vontade vai fazer mais, vai dar um jeito, vai fazer, e por isso que vem o resultado, né? Então, não é uma sorte, não é à toa, não é milagre. Foi um resultado Uhum. rápido porque você agiu rápido, você colocou muita energia nisso, né? Agora, falando isso para ti mesma, né, Lei, para todo mundo que está assistindo. Isso não acho que tem que ser assim para sempre. Eu acho que é uma fase. Eu também era assim, né? Para mim também o meu negócio foi prioridade por muito tempo e eu trabalhava qualquer horário, qualquer dia, enfim. Mas quando a gente começa a ter já um resultado, é importante também começar a ter a visão de negócio. Então tá, agora eu já passei, agora eu tipo, dei algumas orientações na nossa conversa, né? Então chega um Claro. momento que para crescer mais, vai ter que começar a olhar como delegar, né? Vai ter que começar a tirar coisas da Foi tua o que eu mão, do teu percebi prato. agora. Uhum. Que foi o que eu te falei, que eu te disse assim, eu digo, Karina, agora se eu quiser crescer mais, eu vou ter que mudar algumas coisas, porque eu já tô, tipo assim, chegando num ponto que daqui a pouco eu não vou conseguir fazer muito mais do que eu faço. Então, vou ter que começar a implementar algumas outras coisas para. E isso é muito motivante, sabe? É, É muito, porque eu digo assim, tem toda essa parte de tu executar, tem tudo isso, né? Mas tu vislumbrar o caminho, é,
sabe? O desafio, o que que tem, o que que pode ter pela frente, Isso mesmo, sabe? concordo contigo. Isso Concordo. é muito estimulante, É. né? E eu digo assim, e isso é muito mais, essa coisa que eu digo assim, às 4:30 da manhã, que eu resolvo, não é uma coisa assim de obrigação, Sim. não, é de motivação. Uhum. Sim. Sabe? É de ver de ver aquilo acontecendo, sabe? De ver as coisas que a gente está colocando em prática, ver aquilo se concretizando, ver uma pessoa respondendo, tu convidar para uma avaliação e ela dizer, ai, que legal, eu quero, sabe? Uhum. E depois os pacientes chegarem aqui no consultório. Isso é uma coisa que é muito interessante dessa técnica, dessa estratégia, né? Que é da gente ficar entregando conteúdo. Que quando os pacientes eles chegam no consultório, eles já chegam com uma confiança, sabe? Com uma querendo saber a opinião da gente, o que que a gente acha, É. sabe? Hoje eu atendi uma paciente que ela estava com uma cirurgia marcada, né, paciente nova, uma cirurgia plástica. E o marido dela disse para ela, não, vai lá e conversa com ela e vê o que que ela acha. Ela me dizendo que vê se ela acha que ela acha que tem, que deve ser isso mesmo, sabe? E, eu disse, assim, e uma paciente nova, mas que É. desenvolveu tudo aquilo A através do confiança. conteúdo. Isso é muito legal e muito eu acho que Realizadora. muito gratificante. É aí que começa a entrar uma. Eu acho que é nesses momentos que a gente começa a ter clareza daquela história do propósito de vida, né? Que na internet Exato. até ficou uma palavra já assim, tá todo mundo falando, mas nós que somos profissionais da área da saúde, até uma vez eu vi em algum lugar, eu não me lembro aonde agora, não vou conseguir dar a referência, mas que é muito verdade. Muitas vezes os nossos pacientes, eles vão confiar tanto em você mais do que no próprio marido, no que nos pais. Muitas vezes a palavra de um médico, do dentista, do profissional da saúde vai ser determinante para ele. Exato. Olha quão forte é isso. É A muito, tua palavra é muito muito, forte. é muito, Então, muito. então tu usar um veículo de comunicação para reverberar essa tua comunicação para mais pessoas não é, é isso, assim, não é só olhar para o resultado do dinheiro, né? Porque eu quero ter mais faturamento, porque eu quero ter mais paciente. Isso é um meio, não é o fim. Isso é o Exato. meio, né? Então, o fim é, de fato, você trazer uma proporção que, de fato, o teu conhecimento, o teu trabalho, o teu poder de transformação na vida do teu paciente, na vida das pessoas que estão próximas de você, tomar uma proporção maior. E você não ficar ali trancado nas quatro paredes do consultório, sem falar com ninguém, só com um É. número muito restrito de pessoas que chegam até você, né? Uhum. Então, é muito legal, assim, que a hora que a gente começa a ter resultado, é que a gente começa a visualizar isso de fato. Quando a gente não tem resultado, e você já passou por isso, quando a gente está sem dormir porque não tem dinheiro para pagar as contas, quando eu também já passei por isso, tu não consegue parar para pensar nessas coisas. Tu tá tão ali no reativo, preciso de dinheiro para ontem, que Exato. aí você toma as piores decisões, que você é muito reativa, é um ciclo muito negativo, né? E, É. Lê, assim, muito bacana o que tu compartilhou, tenho certeza que impactou de forma muito positiva todo mundo que está aqui, desde quem está começando, ou até quem está no meio dessa jornada e talvez ainda não esteja tendo resultado com as estratégias que está aplicando, é porque às vezes o nível de execução, a energia que tem que ser colocada em cima tem que ser mais, né? Uhum. Então eu noto isso assim, eu já passei por isso assim, que para eu passar para um próximo nível de resultado da minha empresa, eu notei que para eu chegar naquele nível, caramba, eu tive que colocar uma energia muito maior do que eu era acostumada. E aí o resultado Uhum. veio. Aí a gente amadurece e desenvolve o poder de execução daquele nível, aí volta a Uhum. ficar, vamos dizer assim, fácil. Aí tu tem que se colocar de novo Exato. fora da zona de conforto para crescer de novo. E Exato. assim, né? Então, Exatamente assim que está o processo. E uma coisa que eu acho muito assim, que para mim, assim, foi dentro de toda a jornada, desde lá do início, né, até foi quando eu estava naquela fase lá, sei lá, uns 5 anos atrás, eu acho.
porque eu estava nessa fase bem difícil, 5, 6 anos. Eu, eu fazer terapia, eu lembro que eu falei para ela assim, eu digo, meu Deus, eu já tô velha, eu, tipo assim, eu já tenho quase 50 anos, sabe? Tipo assim, eu não sei mais, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei. Eu acho que eu já era para estar pensando em me aposentar, sabe? Gente, e hoje em dia o meu pensamento é tão diferente, sabe? Tipo assim, eu digo, meu Deus do céu, parece que eu tenho o mundo inteiro pela frente. Tipo assim, eu tenho aquela sensação que parece que eu sou recém-formada, sabe? Que lindo isso. Nossa, isso é É, muito sabe? especial. De motivação, e justamente isso aí é uma coisa que eu acho que é para a vida da gente, né? Tipo assim, de tu te descobrir coisas que te rejuvenescem, assim, que te fazem sentir mais jovem. Isso é uma coisa que me faz, com certeza. Que lindo isso. Obrigada por compartilhar. Isso me emociona, porque eu acredito que é esperança, né? A vida vai sempre fazer sentido quando a gente tem esperança, quando a gente visualiza um futuro. Quando a gente não consegue visualizar, acabou, né? Então, Exato. assim, nossa, obrigada por compartilhar isso, Lê, assim, porque para mim também é um ensinamento. Eu espero chegar nos meus 50 anos assim como você. Você está sendo inspiração aí para mim também, querendo mais, né? Com gana, com essa gana de crescer, de Exato. aprender, de se reinventar. Que Se legal, parabéns. reinventar, começar uma profissão nova, ir para um consultório novo, um lugar diferente, começar do zero, sabe? Nossa, É, vários tabus que foram quebrados para mim nesse processo todo, sabe? nossa, parabéns. O mérito é todo teu. Ah, imagina! Que isso, gente? Pelo amor de Deus, vocês são maravilhosos. Olha, Nossa, ó, isso eu aqui tenho a a agradecer. doutora Fátima, e eu tenho quase 60. Pelo rostinho da foto pequenininha, é a Fátima, acho que também está na mentoria. Não é a Ah, fotinha assim, ela é ela sim. Aham. ela, né? É Doutora ela Fátima sim. está com a gente na mentoria, que legal. Ah, tem vários doutores que são inspiração para a gente lá. A doutora Meli, inclusive, é uma também. A Meli, junto com Ah, o Meli, foi minha marido. colega de faculdade. É, feita colega de faculdade, não Na verdade, sabia. eu fui uma colega de colégio até o quinto ano, depois nos encontramos na faculdade e agora nos encontramos na mentoria. Que legal, que legal. Fico feliz de ter esse elo aí de conexão de vocês. Que legal, que bacana. A doutora Ângela e a Ana. Ah, a Ângela também da mentoria Dr. to Dr. Olha, os doutores da mentoria estão aqui te Ai, prestigiando, Lê. Esse grupo é muito legal, tá todo mundo meio que devendo. adoro! Isso é outra coisa que é sensacional, é esse grupo. Tipo assim, o que a gente aprende uns com os outros, o que a gente doa, né? O que a gente um ensina para o outro, um conta para o outro a sua. E é todo mundo gente que está na mesma vibração, assim, então é todo mundo gente que está lá se esforçando no dia a dia, mostrando o que, que dá certo, o que, que dá errado, sabe? Então, é assim, muito legal isso. Que Muito legal. legal. É, eu sou suspeita a falar, eu também admiro muito a conexão. E até, olha só a Fátima aqui que falou, ó, estamos aqui torcendo por você e copiando. E é isso aí, é para copiar mesmo. Dentro da mentoria, a Ótimo, gente eu também é, confio, eu também entro lá e confio em vocês. também vai copia. É que é nessa história de copiar, né? Que é muito se fala na internet. Tem uma coisa que não tem como copiar. A tua a tua personalidade, o teu É, engajamento. Então, assim, podem copiar exatamente o teu conteúdo, usar o mesmo título, o mesmo vídeo, pode copiar exatamente. Mas não é só isso que faz o resultado. Tu sabe sim, disso, né? Então, sim. será que vai estar todo mundo engajado e respondendo da forma que tu responde? E outra, as pessoas não são a Letícia, não tem a personalidade da Letícia, então não tem Sim, como cada um tem copiar. as suas, né? É impossível E o grupo copiar para ter o tem mesmo resultado. vídeo para se engajar com todo mundo também, né? É, Tem aqueles que vão gostar de mim, aqueles que não vão gostar, que vão gostar do jeito. Então, exatamente. ainda bem, o mundo é muito grande. É. Muito bom, Lê. Olha, obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, estar aqui dedicando um pouquinho do teu tempo. Tem várias pessoas aqui te elogiando. E para quem ainda não conhece, recomendo fortemente, vai lá no perfil da Letícia, olha o conteúdo dela, ela faz um bom conteúdo, ela é bem dedicada, como vocês já puderam ver. É uma inspiração para mim e também para os colegas aí da mentoria, né?
Obrigada, Lê. Um grande Ai, beijo. obrigada, beijo para todo mundo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até. Valeu. Beijo. Beijão.